Muito bem, gente. Então, nós vamos começar esse assunto falando a respeito do arrebatamento, né? Então, eu gostaria de convidar vocês para abrir a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, tá? Que fala a respeito desse assunto. E eu quero só dar um contexto para vocês nesse sentido que a cidade lá de Tessalônica, né? Eles receberam o evangelho através de Paulo e então 1 Tessalonicenses capítulo 1 versículo de número 5, tá? Nós vamos fazer assim, como a gente costuma fazer, cada um lê um versículo, tá bom? Ou alguns versículos. Então eu vou pedir, sempre começando do lado de cá, tá? 5. Você pode ler, Robson. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês, em seu favor. Muito bem. Aqui Paulo falou que ele chegou na cidade e ele foi pregar o evangelho, mas não foi só um evangelho de palavras, não foi só um discurso, mas foi em demonstração de poder, tá? Porque o evangelho é o poder de Deus, tá? Então, quer dizer, pessoas foram curadas, tá? Então há manifestações realmente de libertações, etc. Então, quando Paulo ia em cada cidade pregar o evangelho, ele ia em primeiro lugar nas sinagogas, porque o povo judeu, de onde veio Cristo, Jesus, tá? Os povos judeus precisavam reconhecer Jesus como Salvador, como Messias, né? Então eles apresentavam a Jesus nas sinagogas para que eles pudessem saber que tinha um rei, que a profecia se cumpriu. E só que muitos acreditavam, e aliás assim, o impacto da presença de Paulo nas sinagogas de cada uma das cidades era tão grande que eles tinham as reuniões aos sábados, né? E no sábado seguinte estava mais gente na cidade, então isso causou primeiro um grande avivamento, um grande despertamento espiritual das pessoas conhecendo Jesus, e por outro lado uma grande inveja dos judeus. Por quê? Imagina uma reunião de uma sinagoga com os judeus falando a respeito da lei, né, explicando leis e leis e leis e leis, né, como prática de religião, mas não tinha vida, não tinha essa manifestação de poder. E de repente aparece um homem lá que demonstra não somente palavras, mas o poder e a manifestação do Espírito Santo. E é isso que ele fala nesse texto aqui de Tessalonicenses 1:5, que ele foi lá com poder, manifestando o poder e o Espírito Santo. Então, por causa disso, os judeus religiosos que eram donos da sinagoga, eles ficavam moídos de inveja. E aí, então, vendo as multidões, vendo as pessoas acreditando naquele discurso do Paulo, e ainda as manifestações também que não podiam negar, então eles começaram a perseguir Paulo. E cada cidade que ele ia viajando, né, viajou ali por toda a Ásia, depois foi para a Europa, e então eles iam atrás para causar divisão, contenda, para criar confusão, para que aquele evangelho de Paulo não fosse pregado, né, a respeito de Jesus. E aí, então, dentro dessa história de perseguição dos judeus, no capítulo 2, versículo de número 14 até o 16. Então, vamos ler esse texto aqui também. Ele conta a respeito disso para os irmãos lá de Tessalônica. 2,14. Portanto, irmãos, vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia, pois também sofreram da parte dos seus próprios compatriotas as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram por parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também os perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir de falar aos gentios para que estes sejam salvos. Desta forma, eles sempre acumulam seus pecados, sobre eles finalmente veio a ira. Muito bem. Então, olha só. Então, o que Paulo está falando aqui é isso, né? Ele fala assim, olha, os judeus perseguiam aqueles que pregavam de Jesus. Mataram Jesus, mataram os profetas e estão me perseguindo. Ou perseguindo outras pessoas que estão pregando esse evangelho. Tá? E ele falou assim, dessa mesma forma que isso acontecia com a perseguição contra mim ou contra os pregadores de Jesus, ele diz assim no versículo 14, que os compatriotas ou os concidadãos, as pessoas da própria cidade,
não ficavam felizes, tá? Porque, como no caso de Éfeso, por exemplo, aconteceu isso, está em Atos 19, eles tinham um grande templo da deusa Diana. E o comércio da cidade era fazer nichos de Diana, tá? Então faziam lá, como se você fosse hoje em Aparecida do Norte, tá? E fala que é tudo aquilo lá, aquela idolatria, a Aparecida, que aquilo tudo é mentira, né? E que o Salvador é Jesus. Agora imagina a força religiosa e a força de comércio que tem naquela cidade, como tinha em Éfeso ou como tinha em outras cidades também. Então, as pessoas da cidade não gostaram que pessoas das Tessalônicas lá estivessem se convertendo a Jesus. Tá? E aí abandona a idolatria, abandona o comércio dos ídolos que eles estavam fazendo. Então, ruía a economia da cidade. E aqui ele está dizendo que os compatriotas ou concidadãos também perseguiram os cristãos que estavam se convertendo naquela cidade. Tá? Assim como os judeus também perseguiam Paulo e os demais pregadores de Cristo. Então, imagina essa situação de perseguição, e era uma perseguição ferrenha, a ponto de matar os cristãos. Isso aconteceu em vários lugares. Tá? Então, em Roma, quando chegou em Roma, eles jogavam os cristãos nas arenas dos leões. Né? Colocavam cristãos para serem tochas vivas, queimavam cara vivo, né, para iluminar Roma. Umas coisas assim que tinha de perseguição que era fora de série. Então, agora imagina nessa perseguição quantas pessoas que sofreram, perderam familiares, amigos, tá? Cristãos estavam morrendo. E aí Paulo, nessa carta aos Tessalonicenses, aqui eu quero agora passar com vocês de capítulo 4. Tá. 4, versículo 13, então. Primeira carta. Primeira Tessalonicenses 4, 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Então, olha só. Então ele fala assim, irmãos, vocês não podem ficar tristes porque perderam pessoas queridas. Tá? Então, quer dizer, imagina, claro que é um familiar, sabe, alguém da sua própria casa ou um amigo muito chegado e a pessoa morre por causa dessa perseguição na cidade. Os próprios compatriotas perseguindo. E ele fala assim, irmãos, eu quero que vocês não fiquem alheios, né, sem entender que a respeito dessas pessoas, aqui ele fala a respeito dos que dormem, tá? E essa aqui é uma figura de linguagem para dizer daqueles que já morreram. Então, no versículo 14, vamos lá, então pode ler, Drica. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Isso, então ele fala também, aqueles que neles dormiram. Ele repetiu essa história. Então, assim, nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e Jesus vai trazer também na sua companhia essas pessoas que dormem, tá? 15, vai lá, Lucas. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Aí ele repete a terceira vez, os que dormem. Aí ele fala assim, esse pessoal é folgado, né? Vive dormindo, né? Tá? E estava dormindo um sono eterno, né? Na verdade, né? E no versículo 16, então, vamos lá. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um prato e com uma voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiros os mortos em Cristo ressuscitarão. Aí, aqui ele fala que esses que dormem, tá? Não estão dormindo. Ele fala os que morreram em Cristo. Aí agora ele usa a palavra que essas pessoas morreram. Então a perseguição de morte para os cristãos e os que ficaram, né, na cidade, falam assim, agora ficamos entristecidos, porque, puxa, não é justo isso, né? Por causa da nossa fé, não tem direito de crença, direito de opinião, porque vai ser perseguido, né, dessa forma. Então, ele está trazendo essa palavra a respeito dessas pessoas que morrem. Então, o que acontecia? O que ele está dizendo? As pessoas que morreram em Cristo, elas foram levadas, tá, foram levadas para o céu, tá? E ele diz, quando Jesus voltar, no versículo 14, vai Jesus trazer na sua companhia essas pessoas que já morreram. Então, todas as pessoas que morrem com a fé em Jesus,
o espírito delas, que é o fôlego de vida, e a alma delas, de quem elas são, tá? Cada um de nós tem uma alma, tem pensamentos, sentimentos, tá? Tem inteligência, tem habilidades, tá? Que o fôlego de vida que Deus nos dá nos faz sermos almas viventes. Tá? Desde o Gênesis, Jesus soprou o fôlego de vida lá no Adão, né? E ele passou a ser uma alma vivente, com pensamento, com vontade, né? Com projetos e assim por diante. Então, só que quando o corpo morre, a alma sai do nosso corpo, o corpo fica morto, é enterrado, mas o nosso espírito, ligado com Deus, por meio de Jesus Cristo, vai para Deus, tá? Então, nosso espírito volta para Deus, com a nossa alma. Então, as pessoas que morrem em Cristo, elas têm plena consciência da eternidade. As pessoas, tem gente que fala assim, eles estão dormindo, né? Por causa dessa expressão aqui, você, estão dormindo, então aí não sabe mais nada, não pensa, eles não têm mais relação com a vida na Terra, tá? Tem Eclesiastes 9 que fala sobre isso. Eles não têm mais nada a ver com o que se faz debaixo do sol, mas eles estão vivos. E se vocês lembrarem sobre essa história, né, de que Jesus contou lá em Lucas 16, Lucas 16, a partir do versículo 19 até o versículo 35, ele fala da história do rico e Lázaro. Vocês lembram da história do rico e Lázaro? Então o rico vivia na sua ganância lá, e o Lázaro era um mendigo que ficava na porta dele. Os dois morreram, e lá fala, o rico foi para o inferno e sofria tormentos, e o Lázaro foi para um lugar chamado Seio de Abraão, que é um lugar de consolo. E aí o rico lá atormentado viu do outro lado lá o Lázaro com Abraão, e ele fala, pai Abraão, manda o Lázaro aí para vir aqui molhar a minha boca que está queimando nessa chama. E aí Abraão fala assim para ele, não passa de um lugar para o outro. Até mencionei para vocês dessa forma que esse lugar do inferno lá é interpretado na Igreja Católica como sendo o purgatório, que a pessoa vai lá sofrer tormento, aí depois ela purifica os pecados com as chamas e pula para o outro lado, para ser salva, tá? Aí eles fazem a missa de sétimo dia, pedindo que Deus tenha misericórdia, né? E deixa a pessoa ser purificada e assim por diante para ser salva, né? Mas a palavra ali, que Jesus disse, né? Fala assim, não. Abraão falou assim, tem um abismo de separação entre nós e vós, de maneira que não tem como passar de um lado para o outro. Tá? Então morreu com a fé em Jesus, morreu com a fé em Jesus. Se não morreu com a fé em Jesus, vai para o lugar do tormento. Tá? Porque todos nós somos pecadores e merecemos a morte eterna. Mas quando nós conhecemos a Jesus, nos deixamos levar pelo sangue do Cordeiro nos purificando, tá? Nos submetemos à purificação de Deus, então a gente não entra mais em juízo, mas passa da morte para a vida. Foi o que Jesus falou para Nicodemos, João 3. Tá? Nós passamos da morte para a vida. Então, nós podemos não ir para o lugar de tormento, da morte eterna que nós merecemos, por causa dos nossos pecados, mas vamos para o lugar de consolo. Então, o que eu quero dizer dessa forma, aí depois o rico ainda fala assim, então manda o Lázaro voltar lá para falar com os... Eu tenho 5 irmãos, para eles falar para eles, para que então eles não venham para esse lugar de tormento, que isso é a doutrina espírita, né? Que a pessoa volta para falar com os vivos. E aí, no texto lá, Abraão fala assim, não, eles têm Moisés e os profetas, eles têm a palavra de Deus para conhecer a verdade, tá? Então que eles ouçam os profetas, né? A lei e os profetas aqui, para saber que tem um caminho da salvação e tem um caminho da perdição, e cada um com o seu livre-arbítrio que vai escolher para o caminho que vai seguir, tá? Claro que isso vai dar consequências eternas, né? E então quero dizer dessa forma, né, nesse texto de Lucas 16, é que os mortos, o rico e o Lázaro, eles estavam falando, estavam pensando, estavam sentindo, como um sentia o consolo e o outro estava sentindo tormento, então eles não estavam dormindo, tá? Como algumas religiões pregam, né, que a pessoa agora está em estado de sonolência e vai só pensar, sentir e agir quando Jesus voltar e que vai ressuscitar. E não, as pessoas estão vivas diante de Deus. Lá em Apocalipse, né, capítulo 4 e 5, fala de anjos e fala de multidões de todos os povos, tribos, línguas, nações que estão adorando a Jesus, estão cantando cânticos de adoração a Deus. Eles não, quer dizer, quem está morto fisicamente, não está morto espiritualmente, só que está com destinos para salvação, para perdição, ok?
E aqui, nesse texto aqui de 1 Tessalonicenses 4,14, fala que Jesus vai trazer em sua companhia, porque as pessoas vão para o céu. Aliás, o próprio ladrão na cruz, vocês lembram, né? Tá? Ele falou, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aí ele falou assim, como é que... Falou para o outro ladrão que estava do outro lado. Não vou falar o ladrão da esquerda não, né? Tá, mas já falei. Falou para o ladrão que está da esquerda, se você não teme nem a Deus, estando debaixo da mesma sentença... Nós estamos aqui na cruz porque nossos pecados eram de punição para isso, para a morte. Mas esse não mal fez. E depois ele vira para Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus respondeu para ele assim, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então a pessoa, aquele ladrão ali, ia morrer naquele dia e ele ia ser transportado para o paraíso. Tá? E da mesma forma também todos nós podemos ser transportados para a vida eterna neste paraíso. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 2 a 4, Paulo fala que ele conhecia um homem que foi arrebatado até ao terceiro céu no paraíso. Tá? Então, esse lugar de consolo, lá onde estava Abraão, onde estava o Lázaro, né, esse lugar de consolo assim também, não um lugar de tormentos, hoje ele está no terceiro céu, diante do trono de Deus. Então, todas as pessoas que morrem com a fé vão para o paraíso, ou vão para o terceiro céu, podem contemplar a majestade, o trono, os anjos, toda a eternidade. Né? E estão lá esperando um dia quando a trombeta vai tocar, então diz lá no versículo de número 16, né? Que vai ter a voz do arcanjo e soada a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então Jesus vai trazer o espírito e a alma dessas pessoas, mas o corpo está aqui na terra. Tá? Então neste dia, quando Jesus voltar, essas pessoas vão voltar com Jesus Cristo e os corpos mortos vão ressuscitar. E vão se encontrar, vai ter espírito, alma e corpo. Para o encontro nos ares. E no versículo 17, que diz lá... Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados das nuvens ao encontro do Senhor. Nos ares, então estaremos com o Senhor para sempre. Isso, pode ler o 18 também. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Muito bem, então olha só. Todo mundo tinha alguém, familiar, amigo, que tinha morrido. Ele falou assim, então não fiquem tristes, tá? Porque Jesus vai voltar, vai trazer as companhias e nós vamos estar juntamente com eles. Tá? Então a vida não acabou. A vida permanece e vai ser eterna para aqueles que têm fé em Jesus. Então ele fala assim, então se animem uns aos outros, se consolem uns aos outros com essas palavras que tem esperança depois da morte, tem vida depois da morte. Para aqueles que têm fé, vida eterna com Deus. Tá? E aí ele diz dessa forma, então os mortos vão ressuscitar primeiro, porque os corpos estão aqui, e nós os vivos, tá? Que tem aqui o espírito, alma e corpo, nós vamos ser arrebatados, né? E juntamente com os mortos. Então os mortos vão sair dos sepulcros, os corpos ressuscitados, e os nossos corpos vão ser transformados para um corpo glorificado. E nós vamos encontrar com Jesus nos ares, entre nuvens, e vamos estar assim para sempre com o Senhor. Então, essa palavra aqui, do versículo 17, exatamente fala sobre esse arrebatamento da igreja. Tá? Então, esse arrebatamento da igreja é isso. Nós seremos tirados aqui da terra e nós vamos passar a viver a eternidade. Tá? Então, ninguém não. Todos nós podemos passar pela morte, mas a nossa expectativa é que ninguém entre nós vai morrer mais. Tá? Nós vamos ser arrebatados e corpos transformados. Tá? Aí, nesse sentido, vamos voltar lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Que Paulo também fala agora para a igreja de Corinto a respeito dessa situação do arrebatamento e da transformação dos nossos corpos, tá? 1 Coríntios 15, 50. Pai, Oi. você tinha falado que Paulo, sobre um homem que foi arrebatado com Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, do 2 a 4. Não, 2 Coríntios 12. Falei Tessalonicenses? Sim. 2 Coríntios 12, 2 a 4. Então, desculpa, eu falei... Tá errado?
Não. Isso é daquele que ele falou sobre alguém que foi arrebatado. Ele tinha falado de 2 Tessalonicenses 2, 2 a 4. Não, tá. Só que não tem nada a ver com o que tá Não, escrito aqui. tá Coríntios 12, então perdão, tá? 2 Coríntios 12, 2 a 4. Quem mandou da secretária? Olha lá, a secretária tá aqui para exatamente me ajudar. E qual que é o texto aqui? 1 Coríntios o quê? 1 Coríntios 15, 50. Então, olá, Bela. Tá com certa. Meus irmãos, o que eu quero dizer é isso. O que é feito de carne e de sangue não pode ter parte no reino de Deus. E o que é mortal não pode ter imortalidade. Isso. Imortalidade. Isso, tá? Então, olha só. Esses corpos que nós temos aqui são corpos pecaminosos, são corpos perecíveis, tá? Então, parece cabelo branco, parece ruga, perde cabelo, né? Umas coisas assim, né? A gente vai, né, aos pouquinhos definhando, né? Tá? Mas esse corpo perecível não pode entrar na eternidade que é imperecível, tá? Então ele está falando aqui que esse corpo mortal não pode entrar para o reino celestial. Então ele está falando que nós vamos ser... Victor, 11:51. Escutem bem esse segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados Uhul! Tá? Nós vamos ser transformados, tá? Então nós vamos ter um corpo que não vai morrer mais, tá? Um corpo eterno, tá? Como Jesus. Jesus ressuscitou e ele tá com um corpo eterno. Ele foi homem, tá? Morreu, mas ressuscitou. E tem um corpo que não morre mais. E assim também nós vamos ter o corpo semelhante ao de Jesus. E aqui está dizendo que nem todos vamos morrer, né? Tá na versão do Victor exatamente fala sobre isso, nem todos vão morrer, mas vão ser transformados. Versículo 52. Uma vez fechar de olhos, quando tocar a última trombeta, ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados. Muito bem. Então, olha só. Então, vai ter um momento em que vai soar a trombeta. Lembro que lá em Tessalonicenses 4 ele falou, vai ser soada a trombeta de Deus, e os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, seremos arrebatados entre nuvens. Estaremos para o encontro do Senhor nos ares, estaremos para sempre com o Senhor. E aqui ele fala sobre isso também, que tem esse toque da trombeta, ela vai tocar, os mortos vão ressuscitar e nós seremos transformados. Então, a mesma palavra de lá, os Tessalonicenses, ele conta aqui para os Coríntios, tá? Versículo 53, Nair. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Isso, e o 54, Beth? Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Muito bem, tá? Então não vai mais ter morte, porque nós não vamos morrer mais, tá? Vão ter a vida eterna, ok? Então é isso. Então se preparem, aí segundo as boas línguas, tá? Todos nós vamos ressuscitar para ter o corpo igual de Jesus. Então os mais novinhos vão amadurecer e vão ter o corpo igual de Jesus ressuscitado, com a sua juventude de seus 33 anos. Os que passamos, né, dos 33, tá? Vamos ficar mais jovens, jovens e bonitos para a eternidade, tá? Com essa idade de 33 anos. Porque imagina, vai ser uma criança, um adolescente arrebatado. Eles vão ficar a vida eterna adolescentes? A vida eterna criança? O que vocês acham? Né? Claro que não, né? Nunca pensou nisso, né? Depois que a gente já passou, né, dessa idade, né, da adolescência, já não pensa mais nisso, né? E os velhinhos de 90 anos? E os velhinhos de 90 anos vão ficar tudo, né, revigorado com 30. Olha só. Eu queria fazer uma pergunta. Faça. Eu posso fazer depois? Também? Pode fazer. É porque esses dias eu vi um vídeo que falava sobre o arrebatamento, que falava sobre as pessoas que foram cremadas. Aham. Então eu tenho essa dúvida. Tá, ótimo. Então... Vai juntar todos os pozinhos de volta. Vai juntar todos os pozinhos. Agora, essa é exatamente a questão. O pó viesse, o pó não. Exatamente. Tá? Então, assim, É porque esse vídeo falava que não, que os cristãos eles precisavam ser enterrados e não poderia ser cremado.
Mas eu quero ser cremada. Que Eu falei, preguiça. então, primeiro eu vou falar com o pastor, eu decido se eu vou ser cremada. Então, olha só. Aí o Robson já até deu a dica aqui, Eu né? quero ser cremada De também. onde Deus criou o homem? Do pó. Do pó da terra. Ah, ele falava que daí, tipo, a gente estaria cometendo um pecado Contra o corpo. que Jesus deu queimar, então ele não faz nada e tal. Então, enfim, Deus criou o homem do pó da terra, tá? Então, se tiver... então, por exemplo, a pessoa vai perder a salvação se morrer no incêndio, né? Tá? Nossa. Os cristãos que foram queimados lá, tudo foi pro inferno. Aí perguntaram Tá, isso pra ele. isso. Daí ele falou que não poderia comparar as situações, já que uma teria tinha sido... Saiu pela Voluntariamente. Sabe quanta gente? Mas é verdade, o pozinho é o mesmo, tá? Se a pessoa foi voluntária para ser cremada ou a pessoa foi jogada, né, no fogo, na fogueira, né, ou morreu no incêndio, né? Morreu no incêndio, vai todo mundo pro inferno porque morreu no incêndio. Tá? Não é fé, a pessoa não é salva pela fé, né, em Cristo Jesus, não é pelo sangue de Jesus que purifica o pecado, não. É se a pessoa não for queimada, tá? Não tem sentido, né? Tá? Então, na verdade, isso não importa, né? Nesse sentido, porque como Deus criou o homem do pó da terra, se for pó da terra queimado pelo fogo ou cremado, né, também, tá? É pó da terra que Deus é poderoso para ressuscitar, e já fez isso uma vez, ele é poderoso para fazer de novo, tá? Então, tem essa linha, né, religiosa que fala sobre isso, que é Por pecado. opção não poderia. Tipo, Que não poderia. Vamos supor que o Robson não sabia e ele falou pra me queimar. Aí eu seria salva. Aham. Ou se eu morri no incêndio, eu seria salva. Mas Então. se eu falar assim, ó, eu quero ser cremada, É. daí eu não seria salva. Não, mas não é, tá? Assim, Que viagem. tem umas viagens assim. Ponto e vírgula, né? Eu falei para minha filha que eu queria ser cremada. É. Ai, é muito. O que nós vamos fazer com o teu pó? Nós temos que ir lá, não sei onde. Falei, faça o que quiserem, porque eu já vou ter morrido mesmo. O que eu ia dizer é o seguinte, né, nessa forma, né? Existe uma palavra em Coríntios, né, 1 Coríntios 6, que ele fala assim que aquele que nós somos o templo de Deus, né? 1 Coríntios 3, deixa eu só, vamos lá. Mas tem bastante jardim lá fora para pôr. Já tá lá. Às vezes, ó, o meu pode pôr tudo lá. Não pode, parece. Que não pode. Gente, vocês não estão entendendo Três, que ele três. tá querendo falar que a gente vai tudo ser arrebatado e não morrer? É isso. Vamos ficar nesse ponto, tá? Vamos ser arrebatados, tá? Deixa o pozinho guardado. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Só para, assim, Contextualizando. criar mais confusão nessa questão, tá? Cutucar uns com vara-curta. Cutucar uns com vara curta. 3, 16 e 17, Nora. Qual? 1 Coríntios 3. Ah, então voltamos. Voltamos. Só para falar sobre isso aí. A Beth leu. A Beth leu. Tá. 3, 16. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Isso, aqui está falando sobre essa forma, né? Então, só para colocar lenha nessa fogueira também, né? Literalmente, né? Tá? O que está falando assim? Nós somos o templo do Espírito Santo. Sim. E ele fala, se alguém destruir o templo do Espírito Santo, que somos vocês, tá? Deus o destruirá. Então aí, por essa linha que cria esse raciocínio de que, se eu voluntariamente me oferecer, quiser ser cremado, então eu estou destruindo o templo de Deus e Deus vai me destruir. Eu vou perder a salvação porque eu fui cremado. Tá? Então assim, só que não é isso que está dizendo, né? Tá? Não é essa forma assim, porque o corpo já está morto. Tá? Aí, aqui entra um pouco a questão de suicídio. Aí entra aqui, tá? Nesse sentido, claro que a pessoa pode tentar o suicídio e ter, sei lá, alguns segundos que seja, nossa, que burrada que eu fiz, me arrependo, só que aí já está morrendo, já não tem muito o que fazer. Se é uma morte súbita, não tem fração essa fração de segundo a pessoa se arrepende, né? Mas aqui as pessoas normalmente interpretam para essa questão de suicídio, tá? De Mas destruir. também pode ser por destruir o próprio corpo. Também tem, aí outra. Não tem, por exemplo, a lei, os satanistas que eles destroem o rosto, eles destroem o próprio corpo, porque eles não aceitam que são os santuários de Deus, né? Agora aqui vou piorar o negócio, né? Quando a gente fala assim, não cometi suicídio, mas tá comendo o que não deve, tá? Uma mortadela, não tem horas de sono adequados, tá? Tem vícios. Então, assim, não é uma morte súbita, né, de suicídio, mas a pessoa está se matando aos poucos com falta de
regras para comer, para dormir, seu para corpo, atividade né? física, com o seu próprio corpo. Respeita Tá? o seu corpo. Desrespeito ao seu próprio corpo, tá? Então isso aqui é um pecado contra Deus que, aí sim, né? Nós estamos... Agora, o corpo morto já está morto, tá? Você não está destruindo o seu corpo. O corpo já está morto, né? E aí, por isso que eu falei, aí fica igual morrer no incêndio, morrer no crematório, ou qualquer outra coisa, tá? Que possa ter acontecido. E os bichos comem E os bichos comem do mesmo jeito, vai virar pó do mesmo jeito, tá? Não vai sobrar nada. Vai sobrar nada, tá? Então é uma questão de tempo. Os Mas depois também definham, né? Aí vai virar só o pó, tá? E Deus é poderoso para restaurar, tá? Então, é uma dúvida, porque exatamente, o pessoal fala, tem algum, vamos dizer assim, uma base bíblica, só que desvia segundo os seus próprios interesses, tá? Então, é nesse sentido. A falta de entendimento. Falta de entendimento ali nesse sentido, tá? Então, esse corpo em pozinho, tá? De qualquer jeito que seja, tá? O corpo morto, o corpo vai ressuscitar e Deus vai fazer a restauração. Ele já criou uma vez, vai criar outra vez o corpo glorificado, tá? E vamos lá agora, Filipenses. Então, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Essa é a aula introdutória, hein? Para depois a gente vai... Nem começamos. Nas próximas semanas vamos afundar mais. Afundar não, aprofundar mais. Está dando 10 minutos. Filipenses. De 3 em 3. 3. 3 em 3? Que tá aparecendo. 5? É. No começo era 3. Então tá. Acho que aumentou. Então tá. 3:20. Mas eu acho que continua gravando. Só para descansar. Só descansa aqui. Não sei se então tá. gravar Deve Ele gravar, né? continua gravando ali, ele continua. marcando. Então tá. até a aparência também, o visual. E a gente tá falando pra vocês que estão assistindo gravado, tá? Então tá bom, então deixa. Então lá, 3:20. É você, Raquel? Não, eu já li. Já leu. Robson. Filipenses 3:20 e 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperávamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que pelo poder que o capacita a sujeitar todas as coisas a si, transformará o nosso corpo Nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorificado. Muito glorioso. bem. É isso aí. Então, olha só. Ele começa no Filipenses 3:20, tá? Falando que a nossa pátria, ou a nossa cidadania, a palavra que é cidadania, é no céu, tá? Então, nós estamos aqui no tempo presente, na Terra, vivendo alguns poucos anos, tá? Poucos anos dentro da eternidade, né? Porque viver 70, 80, 90 né? Então, é bastante tempo, né? Para nós é bastante tempo, mas na eternidade nós somos uns bebezinhos ainda, né? Mas nosso lugar não é aqui. Nós estamos temporariamente aqui. Ele fala, a nossa cidadania, a nossa pátria, para onde nós fomos criados para existir, é para estar diante da presença de Deus na eternidade. Então ele diz assim, então nossa pátria está nos céus, nossa cidadania é celestial. De onde dos céus que nós aguardamos o nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo. O qual, versículo 21, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Ele tem poder para transformar os corpos mortais em corpos imortais. Os corpos corruptíveis em corpos incorruptíveis. Então todos nós seremos transformados. Os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados por corpo igual ao corpo de Jesus, glorificado. Tá? Então aí a pergunta que as pessoas fazem também. Mas eu vou lembrar quem que era meu marido, que era minha esposa, que era meu filho, meu pai, minha mãe. Eu vou lembrar, tá? Aí a pergunta é, Jesus ressuscitou, sim ou não? Sim. Ele lembrou de quem era o Pedro? Lembrou de todos. E falou assim, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Falou 3 vezes para Pedro. O Pedro tinha negado ele 3 vezes. Será que ele lembrava que Pedro tinha feito com ele? Que tinha negado 3 vezes? Ele lembrava o nome de Pedro, falava o nome de Pedro, assim por diante, tá? Então, a gente vai lembrar das pessoas? Vamos lembrar das pessoas. Vamos reconhecer as pessoas? Vamos reconhecer, tá? Mesmo os mais novinhos, né, tá? Que vão chegar nos 30 anos, 30 e poucos anos, tá? Nós vamos saber quem é quem. Nós vamos lembrar das coisas que aconteceram. E, por exemplo, lá em Apocalipse 7:14, fala que Deus vai
estender o tabernáculo dele para algumas pessoas ali, né, que vão ser salvas, e diz assim, vai lhes enxugar dos olhos toda lágrima. As pessoas vão ter sentimentos, vão lembrar as traições, as ofensas, vai sentir falta de alguém que não está na eternidade, tá? E vai chorar por aquela pessoa, tá? Mas as lágrimas vão ser enxugadas, vai ter um consolo maior do que a dor, sabe? Então, mas a gente tem sentimento, tem pensamento, tem vontade, como, imagina, o rico e Lázaro estavam conversando entre si depois de mortos, e a gente vai conversar, vai sentar à mesa do banquete. Aliás, Jesus, quando ele estava lá com os discípulos, depois do resultado, ele comeu com eles. Aliás, ele estava lá em João 21, quando ele fala, antes de conversar com Pedro, ele estava sentado à praia e tinha peixe. Estava comendo, foi comer peixe com os discípulos. Tá? Até nessa ocasião que Pedro foi pescar com seus amigos lá, ele não tinha apanhado a noite inteira, Jesus estava na praia e falou assim, joga do outro lado. Aí jogou e vieram carregando e chegaram lá com Jesus e já estava lá com o peixinho comendo. Tá? Então, eu quero dizer, nós vamos sentar à mesa, nós vamos comer, tem um banquete, e aliás, quem já foi até lá e voltou falou que são iguarias, comidas que não existem aqui na Terra, tá? Coisas deliciosas, tem coisa boa aqui, imagina. Olha a cara disso aqui, ó. Olha, se tiver essa torta já tá bom, né? Tá? Olha isso aqui, se não dá boa vontade de comer, né? Para vocês que estão vendo aí, não estão vendo o que está acontecendo. Vocês estão assistindo, não estão vendo o que está acontecendo. Então, olha só, olha aquele bolo ali da Drica, meu Deus do céu. Tá? Então, tem coisas assim maravilhosas que a gente já come aqui. Gente, é muito pouco que a gente vai comer daqui para lá, sabe? Vai ser muito melhor lá, né? Tá? Então, vai ser fim nos manjares, vai ser banquetes celestiais. E lá não engorda, tem essa vantagem ainda, né? Pode comer e não vai engordar, tá? Lá é larga a dieta. Então, lá se larga a dieta, exatamente, né? Então, é um corpo que, por exemplo, lá em Lucas 24, Jesus andou com 2 discípulos para Emaús, caminhou com eles. E aí isso assim, o que vocês estão conversando aí? Você não sabe? A notícia lá que tinha um homem chamado Jesus, a gente achava que ele era o resgatador de Israel, mas ele morreu já faz 3 dias. E a gente tá voltando para nossa casa, né? Porque Jesus morreu, né? Bem alienados. Bem alienados, né? Aí Jesus conversa com eles e fala assim, vocês não lembram o que está escrito nas Escrituras? E começa a falar das Escrituras, do Moisés, dos profetas e tal, e vai contando as Escrituras das coisas que estavam falando a respeito de Jesus no Antigo Testamento, nas profecias, e aí chegam lá na cidade de Emaús, aí eles convidam Jesus para entrar na casa com eles, Jesus senta com eles lá, pega o pão, dá graças pelo pão, parte o pão e desaparece. E aí isso era o Senhor, que eles não tinham reconhecido, e nem imaginavam, né, que o morto tinha ressuscitado e estava andando com eles e falando com eles. Mas Jesus lembrava da palavra, lembrava dos acontecimentos, tá? Sentou com eles à mesa, partiu o pão, não é igual o Ghost, né, que lá né, que a pessoa não conseguia pegar lá, né, que era só o espírito da pessoa, não é assim, tá? Então, e da mesma forma, aí apareceu lá em João 20, os discípulos estavam trancados às portas lá, com medo dos judeus que tinham acabado de matar Jesus, e aí Jesus, com a porta trancada, Jesus atravessa a porta e fala, Pai seja convosco. E eles ficaram assustados assim, falaram assim, olha, pode ver aqui, sou eu mesmo. Aqui, olha as minhas marcas, tá? Olha aqui o meu lado, olha aqui minha mão, tá? E aí o Tomé, né, um dos discípulos estava lá, e aí quando ele chegou, falou assim, nós vimos o Senhor, ele estava aqui. Não acredito. Se eu não vir as marcas dele lá, o lado dele assim, de modo nenhum eu vou acreditar. Uma semana depois, Jesus entra lá de novo, porta trancada, ele entra, Pai, se vocês... Tomé, toca aqui, ó. Era um corpo palpável, um corpo que andava, que sentava, que falava, que comia, mas ao mesmo tempo um corpo que atravessava a parede, um corpo que desaparecia, tá? E nós vamos ter um corpo semelhante ao de Jesus glorificado. Vamos comer, beber, os banquetes lá no céu, sentar à mesa, conversar com muita gente, tá? Tem gente que fala assim, eu quero pegar o Adão, né? Quero saber que história é essa que ele aprontou com a gente, tá? Outros Já pega a Eva. Já vai pegar a Eva, né? Que caiu no conto da vigária, da serpente. Então,
mas a gente vai ter eternidade na presença de Deus, na comunhão uns com os outros, tá? E usufruir de tudo que Deus tem preparado, que os nossos olhos não viram, nem os nossos ouvidos ouviram, nem penetrou no nosso coração humano, que Deus tem preparado para cada um de nós na eternidade. E essa vida eterna, ela é verdadeira, e nós vamos ter o corpo igual de Jesus Cristo, tá? Então, a gente vai ter os nossos lugares, lá em João 14, vamos lá. Você não leu, né, Raquel? Pulei você, então? João 14, você. Eu achei que eu tinha lido. Não, não leu. João 14, 1 a 3. Eu leio do 1 a 3 ou leio 1 a 3. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês estejam também. Olha só que Jesus fala assim. Ele falou assim, que na casa do Pai tem muitas moradas e ele vai preparar lugar. E ele fala assim, quando eu for preparar lugar, eu voltarei. Jesus está falando que vai voltar para os discípulos aqui. E ele fala assim, e eu vos receberei para mim mesmo. Na minha expressão aqui diz, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, ele está dizendo de outra forma, eu venho buscar, e eu vou, mas essa vinda de Jesus não é para assumir o lugar dele de rei sobre todas as nações da terra. Essa primeira parte, vamos dizer assim, da vinda, essa primeira vinda aqui, ou primeira volta, né, de Jesus, é para receber aqueles que têm fé em Jesus. São os discípulos de Jesus. Que é o que ele disse, Paulo disse lá, que nós vamos ao encontro do Senhor nos ares. Nós vamos encontrar com o Senhor entre nuvens. Então, e aqui ele está dizendo, eu vou voltar, mas eu vou vir buscar vocês, para vocês irem para a casa do Pai, tá? E aí, como é que a gente vai para a casa do Pai, né? Ele fala no versículo 4 a 6. Vocês sabem o caminho para onde vou. Jesus, o caminho para o Pai. Tomé lhe disse, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso, ele está falando aqui, olha, nós temos moradas eternas. Nosso espírito é eterno, nosso corpo vai ser transformado, ressuscitado ou transformado para a eternidade e nós vamos morar na casa do Pai. Tem lugar para todos aqui. E aí ele fala assim, vocês sabem o caminho para ir para a casa do Pai. Tá? Aí o Tomé fala assim, o mesmo Tomé, né? Ô, Tomé, fala assim, Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai. Ele acabou de falar, nós vamos para a casa do Pai. É que, sabe assim, o mundo espiritual, a pessoa não tem noção, consegue só viver aqui, né, no mundo natural e não pensa que tem uma eternidade. E o Tomé falou assim, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como é que a gente vai saber o caminho? E o Jesus respondeu, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá? Então, todos aqueles que se achegam a Jesus com fé, estão andando no caminho para ir morar na casa do Pai, nas moradas celestiais. E não sofrer os tormentos eternos também. Ok? Tá? Então, tem um caminho que é Jesus, para chegar à casa do Pai. Se nós andarmos nesse caminho, nós vamos experimentar a vida eterna. Amém? Amém. Corpos transformados, que não adoecem, que não envelhecem, que não morrem e vão usufruir dos mais finos banquetes e, mais do que tudo, da presença de Deus, o nosso Salvador. O Pai que nos amou de tal maneira que deu Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Amém. Tá? E este momento para nós, a gente comentou um pouco, mas a gente vai comentar depois, este momento está se aproximando cada vez mais deste arrebatamento. Aí tem muitos, assim como você falou, esse negócio da cremação, né? Ou outros assuntos que tem por aí, né? Que as pessoas às vezes fazem interpretações
até com alguma base bíblica, mas às vezes sem toda a fundamentação do contexto, e assim também as pessoas fazem algumas confusões a respeito do tempo do arrebatamento da igreja. De qualquer forma, esse arrebatamento está chegando e cada vez mais perto, tá? Dessa forma. Eu não vou entrar nesse assunto agora, que já é mais uma parte mais apocalíptica, que a gente vai falar nas outras semanas também. Mas o que eu queria encerrar, né? Aliás, encerrar sim, se vocês não tiverem outras perguntas para falar, né? Senão eu vou... Só você que pergunta. Tá? Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte. É uma pergunta meio constrangedora, mas dizer assim, vocês acham que vai ter um arrebatamento? Será que isso é verdade, essa história aqui? Por quê? Tem pregadores, e cada vez o maior número de pregadores na internet, nas igrejas, etc. Tal, dizendo que não existe arrebatamento. Tá? Assim, apesar de estar escrito, e eu estou mostrando para vocês, como Jesus falou, eu vou voltar e vou receber vocês. E lá em Tessalonicenses, nós vamos ao encontro do Senhor nos ares entre nuvens. Estaremos para sempre com o Senhor. Né? Ou na palavra de Filipenses 3:21, né, que Jesus vai transformar os nossos corpos para nós podermos experimentar a nossa cidadania no céu. Tá? Então, existe um céu, existe uma vida eterna e existe um arrebatamento quando Jesus vai nos levar para o encontro dele e para ele nos conduzir para a casa do Pai. Mas cada vez mais pregadores estão falando que isso não existe. E tem motivos para esses pregadores dizerem que não existe. Porque assim, é o jogo do diabo, né? Ele é o mentiroso e pai da mentira e está usando pregadores cristãos para descrer naquilo que está escrito, para que as pessoas realmente passem, tudo mentira. E, então, né? E as redes sociais. Redes sociais ajudam, né? Também. Né? Então aí que as pessoas começam a seguir pregadores e não a palavra. Exato. Né? Essa é a cilada. E nós estamos seguir falando que é mais fácil, né? Mais fácil, Você abre ali, aparece tudo. E nós estamos falando entre vida eterna e morte eterna. E se nós crermos, nós teremos a vida. Se nós não crermos, nós temos a morte. Tá? Por causa dos nossos pecados, na salário do pecado. Se você vai pegar gelada. Então é nesse sentido que o diabo está usando boca de pregadores que se dizem cristãos para desmentir o que está escrito na Bíblia. Para dizer que, ou até, como vocês já sabem, reescrever a Bíblia. Eu ia falar dele. Né? É isso, tá? Por exemplo, até vários aí, cada vez maior números, tá? E aí, mas assim, o arrebatamento ele vai acontecer. E para justificar o arrebatamento no mundo secular, não estou falando de mundo cristão, de pessoas não cristãs, eu contei aqui, mas vou contar de novo para quem não ouviu, ou quem não ouviu não lembra dessa história. Há muitos anos atrás, tá? Eu participei de uma reunião, eu fui como infiltrado, né? Espia. Foi, se não me engano, foi em 2001, tá? Então já tem alguns anos, né? Isso. Em que a reunião era para estabelecer uma nova ordem mundial. Tá? Estabelecer uma nova era, e a palavra é o seguinte, né? Essa era são eras segundo os signos do zodíaco. Então, uma era, a princípio, dura em torno de 2.000 anos. Então, por exemplo, a era de touro era a era lá da época de Moisés, tá? Que tinha as guerras, as conquistas das nações pela força e assim por diante. Resumindo, né? A época de Jesus, a era de Jesus, era a era de peixes, porque Jesus pegou pescadores e transformou os pescadores em pescadores de homens, tá? Então se fala sobre a era de peixes, tá? Então cada signo tem um tempo de 2.000 anos, tá? Segundo essa visão mística, esotérica, e tem um Cristo para aquela era.
Tá? Então Moisés foi um Cristo daquela era, que foi o grande líder do povo, etc e tal. Aí a era de Cristo, Jesus era o da era de peixes, e que acabou a era de peixes, os 2000 anos depois de Jesus, e vai ter a nova era, que é a era de Aquário, que é a era do conhecimento, da revelação, das coisas sobrenaturais acontecerem, se tornarem palpáveis. E vai ter um novo Cristo para a nova era. E esse novo Cristo, na Bíblia, é chamado de Anticristo. E eles pregam abertamente a respeito desse assunto, que toda a fé no Cristo da antiga era, Jesus, tem que ser destruída. Então as pessoas não podem mais acreditar em Jesus, porque agora vai ter um novo Cristo, e tem que acreditar no novo Cristo, não no velho. E para isso, então, eles estão infiltrando mentiras para as pessoas desacreditarem da Bíblia e desacreditarem de Jesus, para aceitarem o novo Cristo. E dentro dessa cronologia da apresentação do Cristo da nova era, eles falam que é preciso... tem dois grupos que impedem a manifestação do Cristo da nova era, que é o anticristo. Um grupo são os judeus. Tá? Por quê? Porque eles acreditam num Cristo que está na Bíblia. Eles estão esperando um Cristo que está prometido para eles. Como eles não reconheceram Jesus como esse Cristo, então eles estão esperando até hoje. Inclusive eles estão planejando reconstruir o templo lá em Jerusalém, e tem todos os contextos apocalípticos que a gente vai falar nas outras semanas, né? Então, aí eles falam assim, esse grupo de judeus que não crê não vai acreditar no Cristo da nova era, vai continuar acreditando no Messias que eles estão esperando lá, esse povo tem que ser eliminado. Então estão planejando uma grande mortandade de judeus quando o Cristo da nova era aparecer. E eles falam assim, então esse é um grupo, né, os judeus. O outro grupo é o grupo chamado de cristão. Por quê? Porque eles acreditam num Cristo, Jesus, e não vão abrir mão de crer em Jesus, para dizer, não, agora não é mais Jesus, agora é um outro Cristo. E aí ele fala assim, esse grupo, um vai ser eliminado, os judeus. O outro grupo, que são os cristãos, eles vão ser raptados pelos discos voadores. Vão ser abduzidos para saírem desse planeta, porque eles não podem impedir a manifestação do Cristo da nova era. E eles hoje são uma resistência. Então, eles vão, esses cristãos vão ser tirados da Terra, vão ser levados para outros planetas pelos ETs, para aprenderem a respeito do reino de Cristo, né? Que o Cristo vai reinar durante 1000 anos aqui na Terra com paz e prosperidade. Então eles vão ser levados para outros planetas, depois que eles aprenderem no tempo certo, eles vão voltar para participar do reino. O que vocês acham disso? Eu mandei um vídeo pro pastor lá, falando disso. Que diz que são os demônios caídos, né? Que eles têm uma aparência ruim. Uhum. Mas são os anjos caídos. A gente vai falar isso nas outras semanas, tá? Isso aí. Tá? Mas assim, a pergunta vocês acham que os cristãos vão ser levados pelos discos voadores? Eu disse que não, né? Só os cristãos. Só os cristãos, tá? Vão ser levados pelos discos voadores, que é o povo atrasado, que não acredita na nova era, na tecnologia. Que acredita no O ET foi visitar um menino lá em Campo Largo que não era cristão. Pois é. Então. Que já foi desmentido. Sim, Já foi desmentido. Mas assim, essa é uma das teorias, né? Uma outra teoria que se fala a respeito de um sumiço de bilhões de pessoas, tá? É que vão cair meteoros aqui na Terra. Você já deve ter ouvido falar, o cometa tal está caminhando para a Terra, vai explodir a Terra. Então, eles falam assim, que vai haver quedas de meteoros aqui na Terra, e assim como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, em 1945, em Hiroshima e Nagasaki, quando explodiu a bomba atômica lá no Japão, na cidade de Hiroshima e em Nagasaki, a explosão e a irradiação matou as pessoas que estavam nas ruas, pela aquela irradiação, que o calor foi tão intenso que os corpos desintegraram. E tem nas calçadas, nas ruas, a marca impregnada dos corpos que foram incendiados, né, pela irradiação.
radiação da bomba atômica. Então, tem gente que já fala isso, né? Que vai cair meteoros aqui na Terra, e já estão se falando sobre isso, né? Que tal cometa está vindo para cá. E que vão morrer milhões de pessoas. Casualmente, essas pessoas são os cristãos. A irradiação vai só pegar nos cristãos. Eles vão desintegrar. E vai ficar só aqui as pessoas que são do bem, que vão servir o Cristo da nova era. Então, o que eu estou mostrando para vocês, isso aí, inclusive, vocês podem pesquisar isso na internet. Tudo menos acreditar no arrebatamento. Tudo menos acreditar. Mas assim, o que acontece? O arrebatamento é tão real, aliás, até esse grupo, né, que eu estava lá como infiltrado, eu vi esses ensinos deles lá também, eles acreditam que cerca de 2/3 da população mundial vai sumir. Tá? Isso quer dizer o seguinte: hoje, na população mundial, acho que estamos em 9 bilhões de pessoas, se não me engano. Tá? Eu tinha lido recentemente ali, pesquisado, acho que até naquele dia na aula a gente tinha levantado, eu tinha aberto ali, eu esqueci, era 9 bilhões, acho. 8 e pouco, né? Quase 9, né? Então, seria o equivalente a 5 bilhões e meio de pessoas serem levadas pelos discos voadores ou então serem desintegradas pelo... Haja nave, hein? Haja nave, né, também, tá? Eles estão esperando que 2/3 da população mundial vai sumir. E vai ficar 1/3 aqui na Terra para o governo do Cristo da nova era, tá? Isso quer dizer o seguinte: maior vai ser o número das pessoas que vão ser salvas do que vão se perder. Tá? Então vai ser o que nós vamos ver, e a gente vai falar isso nas próximas aulas também, vai ser uma manifestação de poder tão grande de Deus que, como aconteceu no livro de Atos, né, com a igreja, Pedro fez um discurso lá de 3 minutos, 3.000 pessoas foram convertidas. Ele colou o paralítico à porta da Formosa lá em Atos 4, tá? 5.000 pessoas se converteram. Então vai ser um evangelismo explosivo de sinais, de milagres, né? Dessa forma. Acho que é. Então, assim, o que vai acontecer nos próximos anos, né? Nos próximos meses, para os próximos anos, vai ser tanta manifestação de poder de Deus que as pessoas, como Paulo falou assim, lá para os Tessalonicenses: eu não fui pregar palavras para vocês, eu fui em demonstração do Espírito e poder. Tá? Ele fez isso em Corinto também, quando ele foi lá na Grécia. Tá? Ele falou assim: eu não fui com palavras, com vãs filosofias, igual eles eram gregos, cheios de filosofia. Eu falei assim: eu fui para vocês não em palavras humanas, mas eu vim em demonstração do Espírito Santo e poder. Então, hoje, que nós estamos prestes a viver um momento de grande derramamento do Espírito Santo sobre todos nós, que o poder de Deus vai se manifestar através das nossas vidas. Então, a gente vai ficar falando só a respeito de um Jesus. Nós vamos viver Jesus, expressar Jesus, impor as mãos sobre os enfermos, ressurreição de mortos, vai ver manifestações de poder que as pessoas falam assim: não, isso não é possível, tem que ter Deus. Tá? Essa fé é verdadeira. Tá? É a fé que os nossos primeiros irmãos não negaram, ainda que pudessem ser levados para as covas, para as arenas dos leões ou para serem queimados vivos. Eles não negaram a sua fé. E nós vamos ver hoje essa manifestação de poder cada vez maior, claro, se nós andarmos no caminho, né? E ouvirmos a verdade, né? E recebermos a vida, que é Jesus. Tá? Então todos nós podemos ser revestidos desse poder do alto para sermos testemunhas, e nós vamos ver as nossas famílias sendo salvas, as pessoas onde nós estivemos, como lá em Atos 5, Pedro passava pelas ruas, e as pessoas colocavam os enfermos nas calçadas, nas ruas, assim, para ao menos a sombra de Pedro passar sobre eles, e eles ficavam curados. Tá? Então, pessoas endemoniadas eram libertas com a sombra de Pedro. Em Atos 19, Paulo não podia, ele preparou os discípulos para irem para pregar o evangelho em toda a Ásia. E ele não pôde ir em toda a Ásia, mas os discípulos foram e levavam lenços, aventais, né, roupas de uso pessoal de Paulo, e as pessoas endemoniadas eram libertas. Era uma manifestação de poder assim espetacular. E aquilo eram as primeiras chuvas do Espírito Santo. Agora nós vamos viver isso nos nossos dias, nós vamos ver a glória de Deus ser revelada. Então, haverá muita gente que vai ser salva. E por isso que eu estou dizendo, esses satanistas, esses homens que estão preparando esse governo mundial único,
Isso tem um plano de... tem uma agenda chamada Agenda 2030. Tá? Essa Agenda 2030 é daqui a 3 anos e meio. Tá? Em que eles estão preparando para que o Cristo da nova era esteja governando sobre as nações. O mundo esteja globalizado, vai ter o reset econômico, tem uma série de outras coisas assim também. Tá? Então, quero dizer para vocês que as pessoas incrédulas de Jesus acreditam que vai ter um arrebatamento, que vai ter esse grande sumiço dessa multidão de pessoas que são os cristãos. Enquanto isso, no meio dos cristãos, eles estão infiltrando doutrinas dizendo que é tudo mentira, que não tem arrebatamento. Tá? Mas nós vamos viver essas coisas. Tá? E aí, a questão que eu quero encerrar dessa forma. Uma das teorias é que os OVNIs, os discos voadores, vão levar os cristãos. Será que é por isso que o tempo do arrebatamento está chegando, que apareceu ET, o disco voador, até em Campo Largo? Eles sabiam que o pastor trabalhava lá. Aquelas falando assim, eles foram atrás de alguém lá. O pediatra. Questão. Eles foram atrás de alguém lá para ver se levava embora esse alguém. Para deixar abduzir antes, né? Também, tá? Então, essas manifestações, a gente vai falar, a próxima semana a gente vai entrar nesse assunto aqui. Sobre esses ETs aí, porque a Nair colocou já, né? Ela já tinha mandado os vídeos mesmo ali falando sobre esse assunto, vocês já podem ter assistido isso também, e vão aparecer mais e mais discos voadores, ETs, já tem 4 grupos de ETs e assim por diante, tá? Espécies de ETs ali também, já reconhecidos, identificados, já apareceu isso na CNN, já a outra coisa também. O presidente... O nórdico é bonitinho, né? O nórdico é bonitinho. Tá? O reptiliano já não é tão bonito. Não são legais. Tá? Então é o seguinte, que eu quero dizer para vocês. O presidente norte-americano, Donald Trump, fez uma reunião há umas 3 semanas atrás, eu acho. Já não lembro mais se é 3 ou 4 semanas já. O tempo voa, a gente não sabe, percebe? Para convocar os pastores das igrejas nos Estados Unidos que se preparem para ter uma explicação para dar para as suas igrejas locais, para explicar as manifestações dos extraterrestres. Tá? Por quê? Aí abriu a caixa preta lá da área 51, onde tem uma área militar norte-americana que dizem ter discos voadores que eles captaram e ETs, né, que eles acharam e assim por diante, etc e tal. Então, mas que essas aparições vão começar a acontecer cada vez mais desses extraterrestres, e vão se provar essas novas civilizações ou as antigas civilizações desses ETs, e os pastores têm que ensinar as suas igrejas que os cristãos aprendam que eles são verdadeiros e que lutem. Tá? Então, para receber, que era a intenção lá desse movimento que eu falei para vocês, né? Era as manifestações sobrenaturais, os anjos começarem a se manifestar aqui na Terra para ensinar as pessoas no mundo a adorarem o Cristo da nova era, né, no mundo unificado, globalizado e dominado pelo príncipe desse mundo. Então, a pergunta é, será que os ETs que estão aparecendo por aí, será que eles estão vindo para ser uma justificativa quando milhões, bilhões de pessoas, 5 bilhões e meio de pessoas sumirem aqui da Terra? Já tem uma explicação, lá, os ETs, viu? Eles eram de verdade, levaram aqueles crentes malucos que ficavam falando de Jesus. Tá? Então nós vamos viver dias, já estamos começando, né, com essas notícias, né, em que vai haver um grande avivamento, com grandes sinais e maravilhas e muitas pessoas sendo salvas,
E ao mesmo tempo, o que Paulo fala para Timóteo, 1 Timóteo 4, 1 e 2, que haverá tempos de apostasia, que as pessoas vão apostatar, se desviar da fé por ouvirem ensinos de demônios. Então, um lado de grande avivamento, um lado de grande afastamento da fé. É porque essa crença deles é muito palpável. Eles veem acontecer, eles veem nada, e a nossa crença, a gente já vê pelo poder e manifestação do Espírito. Isso. Então é muito mais difícil. Algumas pessoas não têm, né, não conseguem isso. Consegue o que é palpável, o que é visto, o que é, sabe? Eu posso manipular qualquer coisa. E o poder de Deus, ele vem em espírito. Então nós temos que ter uma fé muito maior, muito sobrenatural, muito além deles, para a gente continuar crendo. E à medida que nós cremos, nós também vamos ver a glória de Deus, porque nós vamos impor as mãos sobre os enfermos, eles vão ficar curados, nós vamos ver as manifestações do poder de Deus, é o que eu falei lá de Paulo. Ele falou, não foi só empregação de palavras, né, mas demonstrações de poder. Tá? Então isso vai acontecer com as nossas vidas Só também. que a apostasia, ela vai começar dentro de igrejas, né? Já está, né? Já está. Esse é o grande problema né? Porque a apostasia está começando nas igrejas. Isso. Né? Que é exatamente o afastamento. Então começa com um ensino diferente, aí começa a falar coisas assim, né? Usa uma base bíblica, nossa, é mesmo, ele não pode ser cremado, né? Porque vai destruir o templo do Senhor, né? A igreja não é o nosso corpo. A igreja não é importante. O corpo não é importante. O corpo é muito importante. Então tem os desigrejados, né? Para que não precisa ir na igreja. Não, eu assisto no YouTube o pastor falando lá Não, mas aí é que eu estou falando. A parte de mídia, das redes sociais, facilitou muito a apostasia. Sim, pois é. Muito. Porque você não precisa viver em comunhão, você não precisa ler a palavra, você não precisa entrar numa igreja, você não precisa participar de nada, porque você tem tudo pronto. Você abre o celular, está tudo pronto. Isso mesmo. Então, o que os falsos profetas, falsos pastores, eles aproveitam isso. E as pessoas ficam só naquilo. Porque eu vi. Isso é uma coisa assim... Então, são várias estratégias, né, também. Fala, Eric. Quando eu estava estudando com meu pai, a gente estava estudando muito nessa parte sobre a cultura da informação. Com a tecnologia avançada, a gente teve muita facilidade em ter muitas informações. E isso, teoricamente, é normal para o nosso corpo, buscar agradar, ter uma satisfação fácil. Dopamina. Tem uma dopamina fácil. Celular, internet, tecnologia aumenta muito isso. Então, vamos supor, ela comentou sobre, não precisa ir à igreja, só assistir. Isso, só o assistir já cria muita dopamina, fazendo que a gente só acha que conhece um Jesus, sendo que muitas vezes a gente só ouviu falar com Jesus e não está tão entendido com Deus. E acaba realmente afastando, infelizmente, essa parte de ter muitas pessoas não conhecendo Deus e muitas pessoas tendo conhecimento muito bom e tendo refletido no Espírito Santo. É isso mesmo. Então, é isso mesmo. E é isso que acontece também até com as pessoas, né, que acham que a vida espiritual é só o sentir, né? O que eu tô sentindo. Ou, aquele louvor que me faz chorar. Mas esse louvor não senti nada, então ele não é bom. Essa palavra eu achei que não tocou no meu coração, não senti nada, então não tem nada a ver, eu vou ignorar. Então, é muito isso, né? Que, a gente acaba querendo ser agradado, ao invés de realmente ter um relacionamento com Deus e com um ser que é Deus, que tem um relacionamento mútuo, né? É isso aí. Aí entra a palavra que Jesus deu no Apocalipse, na primeira carta, Apocalipse capítulo 2, a igreja de Éfeso, ele fala assim, eu tenho contra ti que você abandonou o primeiro amor. Sim. Né? Então as pessoas, ou depois lá na igreja de Laodiceia, ele fala assim, eu venho contra ti porque você é morno. Eu falei, quem dera você fosse frio ou fosse quente, mas porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Então, o que está acontecendo é isso, é uma infiltração no meio cristão, no meio das igrejas, para as pessoas falarem assim, não precisa ser tão assim fanático, né? É assim, aí as pessoas vão vai esfriando na fé, né? E vai ficando morno, né? E depois desliga, desconecta, né? Também, isso, vamos supor, eu acho que é quase para tudo.
Hoje em dia ninguém quer se esforçar, como as pessoas mais velhas ou mais velhinhas falam assim que que a geração a partir da geração Z, a gente está perdido. Porque a gente não quer fazer esforço, não quer ter esse sacrifício. Tá tudo pronto já. Já acostumou com tudo pronto na internet. Só, vamos supor, eu quero estudar alguma coisa, tem um YouTube. Naquela época não, naquela época diz minha mãe e meus pais que naquela época eles iam numa biblioteca, que tinha Foi a biblioteca Naquela pública, época- Barça, Delta La Russe. A gente não, a gente só Acho que a mãe dele não esforço só do clique que... Biblioteca da escola, então você ficava depois do horário, porque não tinha Tinha que como estudar os livros da né? biblioteca. Agora é tudo fácil, tudo pronto, né? E as pessoas acabam se acomodando e não buscando como podem buscar, né? E acaba se deixando levar pelas doutrinas, pelos ensinos. Então, coloca uma coisa na internet ali, já bomba o negócio lá e olha, o cara, eu falei, o disco voador do Campo Largo, já provou, bombou o negócio lá, né? Campo Largo, pá, era uma fazenda que tinha luz lá, que acendia, apagava a luz. Né? Então, assim, Do cara, pois é, mas virou, porque assim, é muito fácil bombardear, viralizar uma mentira. Porque é em minutos isso. É, isso. E fora o seguinte, né? Fora essa história da inteligência artificial. Né? Que as pessoas, quer dizer, pega a imagem da pessoa, a voz da pessoa e faz um vídeo que não é nem a pessoa. Né? Tem esses vídeos fakes. Então, é muito fácil aparecer qualquer coisa. Apareceu já o Donald Trump com um ET, cumprimentando o ET daquele tamanho lá de 3 metros de altura do lado dele, tá? Já viu isso aí também, né? Tava lá assinando um negocinho lá na frente do ET. Gente, tá óbvio, né, que aquilo é mentiroso. Mas a coisa fica tão real na inteligência artificial porque você não sabe você não sabe diferenciar o que é verdadeiro e o que é falso. Quem é oportunista vê que tá rolando alguma coisa ali, ele já vai lá, Já manipula e tal, né? Então tem aqueles videozinhos da pessoa lá fazendo por inteligência artificial assim, aí aparece como homem, como velho, como mulher, como não sei o que lá, sabe assim, fala assim, olha, é tudo assim, sou eu falando, já viram esses vídeos, né? Que a pessoa tá embaixo e em cima coloca, mudando, aí é o Cristiano Ronaldo, é o Pelé, é não sei quem falando, né? É o Papa, e não é, né? Tá? Então é a inteligência artificial que rouba a voz, né? Que faz uso da voz de uma pessoa. E até a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Às vezes que a gente atende ligações né, que a gente não conhece, né? Porque eles gravam voz, não pode atender, grava voz, ou pega imagem no que você tem colocou na mídia social e faz vídeos como se fosse você ou como se fosse outra pessoa que eles querem fazer, né? Então imagina isso, né? Diante de todas essas situações, isso não é fácil aparecer discos voadores, ETs aí em todos os lugares, porque depois vai ter um argumento. Quer dizer, a credibilidade dessas informações vai ser tão grande que quando tiver um arrebatamento, vai assim, fora os ETs. Né? Quem vai ser arrebatado por ET aqui? Ninguém. Nós vamos ser arrebatados por, né? Quem vai ser destruído pelo cometa? Vai, né? Aí já fala assim. Cometa seletivo. O cometa seletivo, né? Que vai só explodir. Só os crentes. Só os crentes que vão ser desintegrados, tá? Com a irradiação. Não. E os ET que querem ouvir falar de Jesus, porque só os crentes que vai. Então, pois é. Então é isso, né? É isso aí. Então, assim, a ideia é essa: é infundir uma mentira e fazer essa mentira se tornar verdade. Né, para as pessoas acreditarem. Mas é mentira e vai continuar sendo mentira. E hoje está muito fácil, né? E hoje está muito fácil. Nossa. E nós seremos arrebatados por Jesus. Amém? Entre nuvens. Em breve. Porque já está... O cenário até dos ET já está aparecendo aí para levar os crentes. Tá? Mas vão ser arrebatados por Jesus. Amém. Para a glória de Deus. Assim, Amém. Vamos na casa do Pai, onde há muitas moradas. Vamos usufruir dos banquetes celestiais, né? Mas não podemos acabar de comer esse lanche todo aqui que está maravilhoso, né? Mas nós vamos nas próximas semanas falar algumas outras informações bastante importantes para a gente saber, entender e nos posicionarmos também, porque assim como nós, outras pessoas podem ser enganadas também. Não, é que quando vierem falar com a gente, né? Também. A gente tem que saber responder, tem que responder. Isso. Senão a gente fica que nem cara de trouxa, né? Tem que saber aprender. Tem que saber. Amém? Amém. Alguém mais? Quer Duas fazer? perguntas. 2 perguntas. Primeira, você falou do avivamento, né? Que vai ter tudo. Isso é que está escrito em Joel. Isso. Tá. Outra pergunta.
Quando você estava falando lá do anticristo lá e tudo, você falou sobre como os judeus não vão aceitar o anticristo. É assim? Porque eu tinha pra mim que eles iam, na verdade, acreditar porque era justamente o Cristo que eles estavam esperando, assim, sabe? Eu achei que eles iam também ser enganados pelo anticristo. Em parte sim, tá? Então, o que acontece? Em primeiro lugar, eles estão esperando esse Cristo, estão esperando o Messias. Estão preparando e reconstruindo o templo em Jerusalém para receber o Cristo. Então, quando o Cristo, esse falso Cristo aparecer, eles vão achar que é verdade. Né? Só que, em determinado momento, quer dizer, ele vai construir o templo em Jerusalém e os judeus vão começar a adorar a Deus em Jerusalém. Só que o Cristo que eles vão adorar, que é o falso, de repente ele vai se assentar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus, que é o que Jesus falou em Mateus 24:15. Quando vocês virem o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, assentado no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam. Então ele vai perseguir os judeus. Por quê? Na hora que um Cristo fala, e para ele ser adorado como Deus, ele vai tirar ou proibir o culto que os judeus estão fazendo lá no templo em Jerusalém. Então, eles falam assim, uau, esse é o príncipe da paz, reconstruiu o templo lá em Jerusalém. Eles vão acreditar em primeiro momento. Só que depois ele fala assim, não, é eu que sou Deus e não tem mais culto para Deus que vocês vão fazer. Entendeu? Então, aí ele fala assim, vocês estão proibidos de cultuar a Deus porque eu sou esse Deus. Só eu posso ser adorado. Os judeus vão falar assim, uau, o que é isso? Não, como é que se ele é o Messias de Deus, por que ele tira o culto para Deus? Entendi. E nesse momento, lá em Zacarias 12:10, fala que eles verão a quem eles transpassaram e vão chorar amargamente como quem chora pelo unigênito. Então eles vão entender que não é aquele cara. Primeiro eles entendem, mas depois ele fala, não é ele. E aí eles vão procurar nas escrituras, Jesus fala, aqui em João, ele fala assim, vocês examinam as escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna e são elas que testificam de mim. Então se eles vão ler as escrituras, porque eu falei, né, Moisés, os profetas, como o Abraão falou pro rico, né, não vai voltar ninguém, os seus irmãos voltam do rico lá, que eles buscam a lei. Eles vão ler, por exemplo, Salmo 22, que fala da crucificação, vão usar Isaías 53, que fala da crucificação, vão ler Miqueias 5:2, que o Messias vai nascer em Belém da Judéia. Então, as profecias bíblicas, né, eles vão abrir os entendimentos deles e vão assim, não, esse cara é mentiroso. E aí, então, na hora que eles afrontam e não se submetem, aquele anticristo vai perseguir e matar os judeus. Tá? Então, é assim, E não necessariamente nessa revelação eles vão entender que Jesus era o Cristo. Ou sim? Não, aí sim. Quando o homem se assenta, eles vão buscar nas escrituras. Eles vão buscar, Aí eles verão a quem eles transpassaram. Vamos dizer, nós matamos o Cristo há 2000 anos atrás, o verdadeiro Cristo. Putz, E vamos chorar. Feito tudo errado nesses últimos 2000 anos. Tudo errado nesses últimos 2000 anos, exatamente. Não, tá? mas vão chorar e vão voltar. Eles vão acreditar para Jesus. Isso eles vão pôr dentro da casa Dentro deles. da casa, isso. Dentro da casa deles, vai receber como se fosse o Messias. Isso. E dele vai ter que esperar essa revolta do anticristo, Isso. porque ele vai ver que ele vai estar perdendo terreno e vai afrontar. Isso. E aí eles vão se posicionar. Daí que os judeus vão entender e vão se posicionar por procurar Jesus. isso. É isso aí. E Tá? ser mortos, né? Que é E vão ser isso? mortos. Vão ser Espera 2026 anos pra ler isso aqui? Cara. Mas olha, só falando nisso aí, né? Eu já vi vídeos. Mas aonde que vai dar o estalo deles procurarem na palavra? Quando o homem do pecado se assentar no santuário. Mas foram eles é que vão colocar lá dentro. Vão colocá-lo dentro, mas eles acham que é o Cristo. Mas eles conhecem, os sacerdotes principalmente, conhecem bem a lei, né? Com essa lei. E na hora que ele tira lá em Daniel 9:27, fala que ele vai tirar o sacrifício costumado e as ofertas de manjares, né, do templo. Então, eles vão estar adorando a Deus no templo de Jerusalém, e aí o homem proíbe. Aí ele fala, opa, peraí, como assim? Aí ele vai começar a dar o estalo neles. Então esse cara não é o Cristo, porque ele está tirando culto para Deus. Opa. Tá? Agora eu falei, tem vídeos, né, que eu já vi, tem uns evangelistas lá em Israel, lá em Jerusalém, eles vão lá com um celularzinho assim, e falam assim, vou ler um texto aqui para você, ver o que você acha de quem que é. Aí eles leem Isaías 53, fala da crucificação. Aí eu falo assim, quem que você acha que é isso aqui? Eu falo assim, isso é Jesus, os judeus falando. Aí eu falei assim, você acha que eu estou lendo isso aqui onde? Aí eu falei assim, tá lendo a sua Bíblia ali. Aí eu falei assim, não.
eu estou lendo em Isaías, na escritura, Que era do tempo deles. que era o tempo deles, né? Que eles têm acesso. E aí, então, o que está acontecendo é isso. Está crescendo o número de judeus que estão se convertendo a Jesus já. É o único texto que fala de JC, né, pai? O único que fala de JC. Tá. Então, então já está tendo um movimento muito grande de sinagogas messiânicas, que eles chamam. Tá? Ou judeus messiânicos, que são judeus que acreditam que Jesus é o Messias. Já se converteram. E Tá? o que torna eles judeus ainda? Eles, porque a lei é deles, Eles seguem a lei. patriarca é deles, eles continuam também. A linhagem, tudo também. As O escrituras. Sandro era judeu e era convertido. Pois é, o Sandro era convertido. Mas ele depois foi para uma igreja judaica messiânica, Ah, lembra? foi? Não lembrava, O não. Sandro. Nunca mais vi, nem sei se... Mas enfim, Não, mas é ele isso. não Só tá que mais- nesse momento vai ter um estalo de iluminação. Fala assim, não, isso não é mentira. É mentira. Esse cara é mentiroso. E aí eles vão falar, eles vão ver a quem eles transpassaram 2000 anos atrás. E vão chorar amargamente e vão se converter. Né? Onde que fala isso? Em Zacarias 12:10. E fala também em Apocalipse 7, né, de 1 a 8, fala que vão ser selados 144 mil, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel, né, que vão se converter a Jesus. E lá em Apocalipse 14, 1 a 5, fala que eles são as primícias compradas da terra, que são seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. Então, são judeus que vão seguir Jesus. Tá? Esses 144 mil, e eles vão Não são pregar... testemunhas de Jeová. Não são, essas são as verdadeiras testemunhas de Jeová, né? Tá? Que vão pregar Jesus para todas as nações. Que legal. Tá? Então, eles vão se converter e vão pregar Jesus para todas as nações. Você vê como, Tá. como falam errado, né? A gente sabe, você está explicando dos 144 mil. A Testemunha de Jeová, ela já diz que eles é que eles que são. Eles que não são salvos. Você veja como... E eles falam muito lá, muito claro, que ele fala 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. Tá? Então, são israelitas que vão se converter a Jesus e são seguidores do Cordeiro. Mesmo os anciões antigos, os judeus, Mesmo também, são mesmo também. Que pra eles Tem vai pessoas, ser difícil, hein? tem pessoas do alto rabinato Pois é. lá em Israel que já são convertidos a Jesus, eles- só que eles não podem anunciar a sua fé, porque senão desmorona o Estado de Israel. Né? Então eles não podem falar. Mas tem muitas sinagogas messiânicas, né? Que já são literalmente assim. pisando em ovos. Fala. O senhor falou ali dessa agenda deles lá de 2030, né? Aham. Ela vai acontecer mesmo? Estão tentando. Estão tentando. Estão mas tentando. Não é uma Fala só garantia de nisso. que eles vão conseguir. Tem boas chances. Tem. Diante das circunstâncias, desses cenários que eles estão promovendo, né? Questão política, questão econômica, essa questão espiritual dessas manifestações de ETs, etc e tal, tudo assim, né? A questão de pandemias, né? De doenças, etc. Então, tudo está sendo muito bem articulado para eles conseguirem fechar essa agenda e apresentarem o Cristo da nova era em 1930. Mas precisa 2030. acontecer. Precisa acontecer. Precisa acontecer. E a próxima eleição também, né? E precisa acontecer para que seja manifestado o poder de Deus. Isso. Tá. E aí entra a manifestação dos filhos de Deus também, com o poder no Espírito. Bom, então a gente seria arrebatado antes disso? Por ali. Por ali? Quase. Por ali. Assim, por isso que eu falei assim. Vou gravar só essa informação. Só pra saber eu programar E depois. Minha agenda! A minha agenda! Vamos todo mundo viajar e aproveitar. Eu só dei um fica dica, tá? Um fica dica. O hashtag que eu falei, né? Então vou falar agora propositadamente, né? Eu falei 2030 está daqui a 3 anos e 6 meses. Tá? Então fica essa dica, depois a gente fala. 3 anos e meio. Temos 3 anos e meio. 3 anos e meio. Isso aí. Tá, só que. Não, peraí. Entendeu? Só que nessa lógica aí tinha que o acordo de paz foi feito Mas, agora. mas não parece que vai ter um mês demorar ainda. 3 anos e meio para o... E já foi, já tá. Já tá lá em Já Israel. conseguiram que os dois não briguem. Pois é. Então tem alguém trabalhando pela paz entre os árabes e os judeus para fazer o acordo de paz esse ano. 3 anos e meio antes do Agenda 2030. Meu Deus. E ainda Preciso viajar. Você já... Aí é que... Kushner, né? Ele está trabalhando para tudo isso aí funcionar. Você pega um
assim pra mim, por favor. É que daí, Amém? Amém. Amém? Tudo claro? Nossa, Olha lá. a última aulona que a gente teve um dia estava mais longe, né? Tá, pois é. Agora estamos com a agenda marcada. Mas ele falou para nós esses dias. É. Não, mas já teve Não, uma mas outra a gente já aula. teve uma conversa dessa numa convivência que a gente fez uma Tá, vez. A gente sentou na grama lá e ficamos bombardeando o pastor de perguntas. Mas é que não, né? Agora estamos mas com a agenda marcada. Mas é justamente isso que muitos cristãos não entendem. Por que tem que acontecer? Eles não conseguem entender que o plano de Deus é esse, para ele ser manifesto. Senão, ele passa em branco. E porque eles estão falando politicamente, então tem grandes chances do ganhar, né? Porque, tipo, daí ele vai meio que, tipo, terminar... Mais ou menos. Assim, Vai ficar só ele na Terra e a... mais ou menos, tá? Não, é mais ou menos, porque precisa ser, mas na parte política também precisa ser movida, né? Ela precisa ser mexida. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é só falar assim, deixa eu só explicar sobre essa questão política, né? Só dar esse exemplo, né? Que talvez já dê para esclarecer. O Donald Trump, ele foi afastado do governo dos Estados Unidos, o governo de direita, como o governo de direita foi afastado aqui do Brasil. Tá? Com as mesmas artimanhas, tá? De eleitorais. Tá? E aí, quando o Trump voltou, o que ele está falando agora? Ele está fazendo a agenda acontecer. Inclusive, está tendo os encontros com os ETs. E falando que os pastores têm que estar preparados para explicar para suas igrejas a respeito dos ETs serem verdadeiros. Ele se esquerdeou. Não é que se esquerdeou, é porque, na verdade, não é o problema de direita e esquerda. Entendeu? É a agenda. Os da esquerda, a gente pensa, os da esquerda são do mal, os da direita do bem. Não é, né? Os dois são do mal. Entendeu? Não tem bem e mal na área política de direita e esquerda. Tá no esquema. Só que daí entra, mas aí entra o cidadão natural, que ele precisa cumprir o que precisa. Precisa ter eleição? Precisa votar? Precisa. Daí a questão de escolha também. E aqui no Brasil as mesmas coisas também, né? Tem muitas pessoas que têm a expectativa da direita voltar. Tá? Pode voltar. Mas não vai continuar. Mas ele está dentro do sistema. Sim. Entendeu? É só uma aparência de que existe o lado bom e o lado ruim. Tá? E que precisa ter. Tem um que é mais aparente, tá? Que é o lado do mal. Tá? Que destrói família, que legaliza coisa que não é para legalizar, né? Sem falar que a gente estamos gravando aqui, né? Então, a gente tem a aparência que você, esse lado é ruim, né? Então, porque assim, uma vez eu não falei uma coisa aqui, que uma vez um vídeo meu pessoal e o vídeo que eu gravei para a igreja, uma aula que eu gravei da igreja foi tirada. Porque eu falei uma palavra que não devia ter falado. Não lembro disso. Falei uma palavra, falei uma frase, falei um contexto, né? E quando eu fui falar de uma doença que teve, aí eu tive, foi tirado mesmo. Foi derrubado. Tiraram do canal, inclusive, também, né? Da igreja. Você não tinha como recuperar. Então, então a gente olha assim, essa cor aqui é do mal, tá? E essa cor aqui é do bem, entendeu? Tá? E não tem a ver, por causa que o azul e o vermelho estão trabalhando para o mesmo sistema. Só fazem o jogo de manipulação. É preciso. Então, assim, então lá o azul ganhou, lá é o contrário, né? Ganhou lá nos Estados Unidos, aí ficou todo mundo, vai lá, tá vendo, agora vai colocar em ordem, tal. E aí o que o presidente atual lá tá fazendo, entendeu? É do sistema. Ele tá obedecendo o sistema também, tá? Então é isso, e a mesma coisa é no Brasil, em qualquer lugar. Então não é a cor do partido, tá, que vai mudar a história, tá? Nem a eleição. Então quem ganhar vai entrar no sistema do mesmo jeito. Mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. Tá, assim, aí a diferença é reino contra reino, é que Jesus falou, né? Aí aqui tá. Mateus 24, ele falou que vai ter um tempo lá de nação contra nação, guerras e rumores de guerras, com nação contra nação, e reino contra reino. Então quem é da luz e quem é das trevas. Tá? É um reino das trevas que está militando contra a luz, mas, pela misericórdia e bondade de Deus, vai ter um grande derramamento do Espírito Santo, vai ter um grande avivamento, nós vamos ser incendiados com o poder de Deus, de tal maneira que nós vamos passar pelas ruas, a sombra vai curar. Tá? A gente vai entrar nas casas, orar pelos enfermos, vai ter milagre, vai ter uma operação sobrenatural cada vez mais intensa. Então é Jesus e as trevas, tá?
E até você perguntou o negócio lá dos judeus, né? Jesus mesmo falou assim, eu vim em nome do meu pai e vocês não me receberam. Não receberam. Vai vir um outro aí que vem no seu próprio nome e vocês vão receber. Tá? E Jesus está falando sobre a questão de Cristo, tá? É luz e trevas. Então nós estamos vivendo um tempo que nós vamos aprofundar em guerras espirituais, tá? E se nós não estivermos congregados, firmes na fé, né? Podemos ser convencidos. atingidos, né? Então é assim, temos que estar junto com o escudo da fé, guardando uns aos outros, vivendo na comunhão e na unidade da igreja. O maligno não vai nos tocar e as trevas não vão prevalecer contra a luz. Nós vamos prevalecer e vamos ver em breve Satanás esmagado debaixo dos nossos pés. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém, pastor. Então tá. Então que Deus nos abençoe. Obrigado você que está assistindo aí depois, tá? Mas próxima semana vamos entrar outros assuntos Mas por aí. já decida então da quarta-feira que vem, que é 24. Não é por 24. É na outra ainda. Nossa, Depois na outra. Que dia é hoje? Hoje é 10. 11. 10. É 11, Isso, 18, 20. Isso. Hoje é 10. É 10, 14, 10, 17, 24. Daqui a 2 semanas. A gente já resolve semana que vem. Tá bom? Mas vamos prosseguir e avançar. Tá bom? Depois, algumas coisas que comentamos, né? Se vocês lembrarem, né? Anota para depois a gente conversar a respeito. Se vocês perguntarem, a gente conversar depois. Tá bom? Deus abençoe todos nós, em nome de Jesus. Amém. Pastor, põe o celular do